Toda oração cristã se inicia com esse nosso envolvimento pelo nosso Deus que é amor e se revela a nós como Trindade Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para a nossa meditação, nós adoramos o Pai consagrando-lhe a criação e o nosso corpo. Nós adoramos o Filho consagrando-lhe nossa inteligência e nossa razão. E nós adoramos o Espírito Santo consagrando o nosso coração e nossa vontade. Sabemos que o Espírito Santo é fonte de sabedoria e santidade. Então, nós queremos invocá-lo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora nos acompanha sempre, em todas as nossas celebrações, nossas reuniões, nossos trabalhos, assim como acompanhou o seu Filho Jesus até o último instante, e permanece com ele eternamente. Então, invoquemos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Eu sei que cada um de nós tem uma invocação. Qual é a Nossa Senhora que é invocada aí na sua paróquia, na sua comunidade? Nenhum outro título? Aqui em Belém, Nossa Senhora de Nazaré? Nossa Senhora de Nazaré. Lá em Santa Cruz, Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória. Outro título? Nossa Senhora Imaculada. Nossa Senhora o quê? Imaculada. Ah, Imaculada, Imaculada. Eu fui pároco de 2 paróquias dedicadas a Nossa Senhora, dedicadas a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, assim, encerramos este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eu me senti, de certa forma, desafiado, porque para falar desse assunto, é um assunto extenso, muito extenso, e a gente teve que escolher o que fazer. É claro, mesmo que a gente tivesse o dia inteiro, a semana inteira, a gente não falaria tudo, né? Porque é sempre muito mais aquilo que está proposto a refletir do que nós podemos conhecer e o que nós podemos transmitir. Mas, de qualquer modo, nós vamos, assim, de maneira muito sintética, colocar alguns pontos da nossa espiritualidade, na esperança de que isso nos ajude a crescer como cristãos, leigos que buscam viver essa nossa, ou se propõem a viver essa nossa espiritualidade joseleita. Então, volto a dizer, é mesmo indicação de alguns traços da espiritualidade. Nós poderemos, outras oportunidades, ir refletindo, aprofundando aspectos. Mas este ponto de hoje é mesmo para expor alguns traços, portanto, nós não podemos esperar que daqui a gente saia com todas as dúvidas desfeitas. Aliás, a gente nunca consegue tirar todas as dúvidas, graças a Deus, porque Deus é muito maior do que nós. Mas, de qualquer modo, então vamos colocar aqui, o nosso assunto é este, a proposta é nosso carisma, nossa espiritualidade, segundo o que o Padre Gumercindo nos passou. E, com certeza, ele, canal de comunicação
da sabedoria e santidade do Espírito Santo. Pois bem, primeira coisa, quando se fala de espiritualidade, a gente tem essa ideia bem simples e bem clara. A palavra espírito, de origem grega, pneuma, significa ar, sopro. E aí a primeira pergunta que se faz, alguém consegue viver, sobreviver, sem respirar? Não. Alguém consegue viver sem ar? Não. Ninguém. Aliás, um médico uma vez falava para mim as 4 maiores necessidades do ser humano. Eu pensava que ele fosse falar de água, de comida, essas coisas, né? E ele pegou e disse, a primeira coisa é respirar. E é verdade, ninguém consegue viver sem respirar. A segunda coisa, eu fiquei curioso, e agora? A segunda vai ser o quê? Aí ele vai falar de água, não. Ele disse que é repousar. É porque eu sou um teimoso, né? Ele falou, não, a segunda coisa é repousar. Nós precisamos repousar. Às vezes, um bom sono vale mais do que um prato de comida. Terceiro lugar, água. A água é vida. E, por último, um alimento sólido. A gente costuma inverter as coisas, por isso nem sempre se dá muito bem. Então, a ideia, de o espírito é sopro, é ar, portanto, é vida. Nós não conseguimos viver sem isso. Então, a gente pode afirmar com absoluta segurança que sem espiritualidade, nós não conseguimos viver plenamente. É impossível, totalmente impossível. E a gente, então, começa a pensar a espiritualidade como um dom. É uma graça. Ninguém compra ar para respirar. Deus também não nos cobra nada para se dar a nós como espírito, fonte de iluminação, de santificação, de sonhos, de força para realizar os sonhos e tantas outras coisas. E isso começa a se tornar visível em nossas vidas e sensível a partir do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa força extraordinária que é infundida no coração de cada um de nós, na alma de cada um de nós. E nunca mais vai sair. O batismo imprime, nós aprendemos isso já no catecismo, imprime um caráter, uma marca que nunca mais desaparece. É tanto quando um irmão sai da igreja católica e vai se batizar em outra igreja, ele pode fazer, é opção, mas se ele foi batizado validamente, algumas igrejas protestantes, das clássicas, tradicionais, o batismo é válido, na nossa igreja também. Pois bem, então você é cristão, como cristão você é portador do Espírito Santo de Deus, desse dom preciosíssimo que nos coloca em comunhão com Deus e nos coloca em comunhão com as pessoas também. A fórmula batismal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais do que uma fórmula, é uma ação de Deus nos envolvendo de maneira plena, aquele que é a origem da nossa vida, aquele que nos dá a possibilidade de entender ou de acessar, ainda que minimamente, esse mistério que é o próprio Deus, e aquele que está permanentemente em nós, nos iluminando, nos animando, nos impulsionando a vivermos essa comunhão com Ele, para estar em comunhão com os outros também. E como cristãos, nós vamos direcionando, ou a nossa vida vai sendo direcionada por Deus, e muitos, em vocações as mais variadas. Muitos dos cristãos deixam de ser leigos, que a gente diz que é opção, na verdade, muito mais é graça, é dom, é vocação que o Senhor nos dá, então se consagram, para além de serem leigos, cristãos leigos, também leigos que se tornam consagrados mediante a vida religiosa, através da profissão dos votos, ou através da ordenação sacerdotal. Daí nós colocamos, então, já de cara o Padre Zé Gumercindo. Padre Zé Gumercindo, ele foi religioso salesiano por muitos anos, 26 anos, de 18 a 46. Então, cada congregação religiosa era ter uma inspiração, um jeito de viver sua relação com Deus. Isso é espiritualidade. Pois bem, a espiritualidade salesiana tem uma forte influência na vida do Padre Zé Gumercindo e, por conseguinte, na nossa vida e de todos aqueles com quem nós nos relacionamos como os eleitos.
Salesiano Dom Bosco, que tem a ver uma coisa com a outra. Vocês com certeza, ou provavelmente, já terão ouvido falar disso. Que a influência da espiritualidade salesiana é São Francisco de Sales, é um santo do século XVI, XVII, e que tem umas marcas muito bonitas na sua espiritualidade. Então, São Francisco de Sales vai influenciar a espiritualidade salesiana. E algumas referências importantes nessa espiritualidade de São Francisco de Sales. A humildade, a simplicidade de coração, a mansidão e a paciência. Mansidão. Na história de São Francisco de Sales consta que ele era um homem irascível, nervoso, e se trabalhou de tal maneira, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, que se tornou, então, conhecido, e é conhecido como Santo da Mansidão. Ele teria dito que pega-se mais abelha com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. Né? E é verdade. Então, para falar da doçura, da mansidão, o Paulo Francisco gosta disso. Paulo Francisco vai dizer, não dá para evangelizar com cara de vinagre ou com cara de limão. Isso para nós como é importante. Nessa sociedade violenta, agressiva, das pessoas azedas, a gente aprender, isso é um aprendizado. A gente precisa se cultivar nisso permanentemente. Pois bem, nós temos essa influência de São Francisco de Sales. Bento XVI, falando de São Francisco de Sales, ele vai, então, destacar o que nós conhecemos na teologia da espiritualidade da vida religiosa, o humanismo cristão, ou também o humanismo devoto. São Francisco de Sales diz que Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança, ele infundiu em nós bondade. Nós somos essencialmente boas pessoas, porque nós somos criaturas de Deus. Então, é impossível. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nunca se pode dizer que aquela pessoa é um demônio. Nunca se pode dizer isso. Aquela pessoa é irrecuperável. Na prática, a gente, às vezes, não consegue mesmo virar esse jogo. Mas, se a gente partir do princípio de que todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, então está no seu coração, está no seu DNA, como ser vivo e ser humano, imagem e semelhança de Deus, a bondade, o amor de Deus. Pois bem, isso para nós é muito importante, muito importante. Então, frase de São Francisco de Sales, dita por Bento XVI, aliás, ele falando de São Francisco de Sales. Sua descrição do itinerário até Deus parte do reconhecimento da inclinação natural inscrita no coração do homem, ainda que pecador, de amar a Deus sobre todas as coisas. E do amor a Deus, amar as pessoas conforme Jesus nos ensina. Pois bem, ainda traços da espiritualidade de São Francisco de Sales, herança de São Francisco de Sales, a coragem. Aí eu fico me lembrando do Pai Zé Gomercindo, a determinação, a coragem, a firmeza, nada era capaz de demover aquele homem dos seus projetos. Era uma coisa impressionante, impressionante. Né? Às vezes a gente não faz sentido, e ele ia em frente, porque ele acreditava. Era um homem lúcido, naturalmente, lúcido, de muita fé, então não era uma pessoa assim que agia de maneira automática, não. Refletia muito, era um homem sensato. Mas isso me faz lembrar Padre Gomercindo. Então, a coragem, a alegria, Padre Gomercindo adorava a festa. Adorava a festa. Festa junina, festa de fim de ano, lembra da ceia de Páscoa, de Natal, de Ano Novo, todas essas coisas ele promovia. E era realmente um motivo de muita alegria para a comunidade. A confiança, confiar sempre. Confiar sempre. Ter essa convicção, você é filho de Deus, você é filho de Deus, então ele vai estar constantemente voltado para você. Portanto, não desista jamais. E aí, a partir daí, você fazer a experiência de paz. Viver a paz é graça, é dom de Deus. E aí, se você está confiante, seu coração está tranquilo, persevere. Vai firme, vai firme, vai firme.
Não volta, não. Não recua, não. É assim que se faz. Escute, é preciso escutar, é preciso valorizar o que as pessoas dizem, porque ninguém é perfeito, evidentemente, mas se você tiver convicção, firmeza, depender de você continuar seu caminho, continue. Porque é assim que se consegue construir as coisas de Deus. Pois bem, hoje São Francisco de Sales, a gente teria muitas outras coisas, mas não dá para colocar tudo. Nós temos que aí tem alguns traços que vão vão nos ajudar a pensar a espiritualidade do Padre José Agostinho. Tá? Dentro dessa perspectiva do ser humano, imagem e semelhança de Deus, portanto, tem no seu DNA, na sua constituição psicológica e espiritual, essa bondade e essa vocação à plenitude, à perfeição, sob a proteção do amor de Deus e sob o impulso da ternura de Deus, então, uma espiritualidade sempre otimista. Sempre otimista. Vai dar certo? Vai. Como? Não sei, mas vai. Né? De vez em quando você fica assim meio vacilando, mas vai dar certo. Se é obra divina, vai dar certo. Então, vamos em frente. Aí precisa trabalhar, precisa fazer, precisa agir. Então, isso é prova também da espiritualidade. Eu já estou falando de Padre José Agostinho, mas aí trazendo um pouco daquilo que nós herdamos de São Francisco de Sales e, por conseguinte, dos salesianos. Essa é uma pequena introdução. Então, espiritualidade é sopro de vida que vem de Deus, é graça, é dom, e a gente precisa disso para poder viver, se equilibrar, e como cristão consagrado, a gente recebe influências de pessoas que nos precederam nessas experiências de vida, deixando-se guiar pelo Espírito Santo. Isso é espiritualidade. Claro até aí? Claro. Excelente. Alguém quer colocar alguma coisa? Não posso continuar. A recomendação é que a gente não demore no passo de 4h30, né? E a gente quer deixar um tempo para as pessoas também perguntarem, falarem, a gente trocar ideias, tá bom? Tá ótimo. Então, voltando a nossa atenção mais diretamente para o Padre José Agostinho. Servo de Deus, Padre José Agostinho, todos nós já sabemos, né, quando uma pessoa é reconhecidamente virtuosa e que tenha deixado um legado espiritual, de um grande trabalho apostólico, que tenha marcado positivamente a vida da igreja, até da sociedade, essa pessoa pode ser levada à Santa Sé para que se instale o processo de beatificação da pessoa, ser reconhecida como um exemplo de virtude para os outros cristãos. Então, o primeiro passo é este, é pedir através do bispo, naturalmente, de onde a pessoa viveu, que aceite a abertura do processo de beatificação. Quando a Santa Sé, após analisar o pedido e toda a documentação exigida, permite que se dê prosseguimento ao processo de beatificação, significa que até ali não há nenhum motivo para impedir o andamento desse processo, então a pessoa, só pelo fato da Santa Sé oficialmente reconhecer, autorizar o processo de beatificação, então a pessoa se torna então, servo de Deus, ou serva de Deus. Então, o Padre Agostinho é servo de Deus. Mas como a gente fica comprido falar o servo de Deus, Padre José Agostinho, vocês vão me ouvir falar algumas vezes de Padre José. Era assim que nós o chamávamos. E muitas vezes nem era José, era Zé. Padre Zé, aquela meninada, aquela garotada, adolescentes, Padre Zé, Padre José. E de vez em quando ele falava que nós, não só nós, os brasileiros, né, corta os nomes pela metade. Às vezes, nome pequeno, ainda corta metade do nome, fazer referência ao nome dele. Todos José, Zé, até eu. Pois bem. Calma aí. Então, o que nós podemos dizer em relação ao Padre José Agostinho? Padre José Agostinho, como disse, então, viveu grande parte, uma boa parte da sua vida, 26 anos da sua vida,
como salesiano, com toda aquela influência dos salesianos e tal. E no dia da ordenação sacerdotal dele, o seu superior lhe deu um livrinho para que ele escrevesse ali o que estava presente na sua mente, de certa forma, no seu coração, que, de certa forma, definisse os seus sonhos, as suas buscas, o que provavelmente marcaria a sua consagração religiosa e sacerdotal. E ele escreveu, sem escrever a citação, sem indicar a citação, ele escreveu 2 frases. Quem me traz em latim não é para esnobar, não. É para ser original, mas a gente trabalha com o português. É evidente que nenhum de nós sabe latim como ele sabia, por sinal, né? Então, ele escreve, a primeira frase que ele escreve é assim: Tibi relictus et pauper orphano tu eres aiutor. Isso significa, originalmente, por isso que eu escrevi em latim, só para lembrar isso, que no original significa: a ti confiou-se o pobre, tu serás um socorro para o órfão. Aí você vai encontrar isso no Salmo 10, 14. Na hora de procurar, dá um pouco de confusão, porque é exatamente ali onde se divide o Salmo 9 e 9 e 10º, né? Mas, de qualquer modo, depois você pode ver isso. Mas a tradução é esta. Você pode ver diferenças de uma Bíblia para outra, de uma versão para outra, mas a tradução, no seu sentido próprio, é exatamente esta. A ti confiou-se o pobre, ou abandonou-se o pobre, tu serás um socorro para o órfão. Pois bem, Padre Marcindo vai e traduz isso depois de uma maneira muito livre. Então, quem está acostumado a falar do Padre Marcindo, ouvir falar do Padre Marcindo, da frase que inspira, a primeira frase bíblica, porque isso aqui é importante. Todo fundador tem uma inspiração bíblica para aquilo que ele sente como dom de Deus para se transmitir aos outros, como inspiração de vida e como motivação de missão. Pois bem, então ele traduz essa frase assim: a ti eu deixei o meu pobre, tu serás uma ajuda para o órfão. Essa particularidade, meu pobre, isso é coisa do Padre Marcindo. Pode fazer isso? Pode. Porque naquele momento ele sente como se o Senhor é quem estivesse entregando a você, a mim, a cada um de nós, essa responsabilidade de cada um ser mãos estendidas para acolher o pobre na sua necessidade e o coração aberto para amá-lo. Porque não basta estender a mão, dar uma coisinha, um socorro material, mas se eu não conseguir colocar aqui dentro do coração aquele que vem ao meu encontro, como Deus faz com cada um de nós, aquilo que poderia ser uma grande inspiração simplesmente pode se perder. A gente se cansa. Tudo que é obrigação, chega uma hora, se torna objeto de rejeição. Você não aguenta mais. Mesmo que seja a coisa mais sublime do mundo, mesmo que seja a adoração ao Santíssimo Sacramento, mesmo que seja a celebração da Sagrada Eucaristia, se você não se exercitar constantemente, você vai rezar Ave Maria. Se você reza mecanicamente, você pode rezar muitas vezes, quem sabe muitos anos, mas vai fazer muito menos efeito do que quando você reza concentrado naquilo que você está fazendo. Então, o coração entra sempre na espiritualidade. Pois bem, então, o acolher o pobre, o meu pobre, como se Deus dissesse a mim, a você, a cada um de nós, e tu serás um socorro para o órfão, o desprotegido. Depois, mais à frente, a gente diz, quem de Padre Marcindo entende como órfão? Não apenas aquele que não tem pai e mãe, é o desvalido. Porque na Sagrada Escritura, nós temos 3 categorias de pessoas que são símbolos de todos aqueles que são necessitados. O órfão, nem preciso explicar por quê. A viúva, porque ela é considerada propriedade do marido, o marido morreu, ela ficou sem dono, sem eira nem beira, como se diz, então não tinha valor diante da sociedade. E o estrangeiro devia ser tratado como inimigo. Aliás, isso existe, infelizmente, ainda hoje na sociedade. Você é estranho. Nem precisa ser estrangeiro porque é lá
da África, porque é lá da Ásia, porque é lá da Austrália, seja onde for. Às vezes estrangeiro porque pensa diferente, porque vem de um lugar diferente. E se a gente considerar que aquela região de origem é inferior à que a gente está, pior ainda. Então, o estrangeiro, na Bíblia, se torna símbolo daqueles que são desprezados porque vem de fora, porque não faz parte do grupo, ou porque, enfim, não pensa como grupo, e por aí vai. Esse é um tema também muito vasto, que pode ser aprofundado, mas, enfim. Então, o órfão aqui se torna, aparece, então, nesse Salmo 10, como símbolo de todos aqueles que são carentes de mãos que se estendem e coração que acolhe, segundo o que o Padre Gumercindo sempre trabalhou para a sua vida e sua missão. Pois bem, então, nessa frase, a ti confiou-se o pobre, tu serás um socorro para o órfão. A primeira coisa que nós então percebemos é uma oração de angústia. Olhando agora o salmo a partir daquele que reza, não a partir de Deus que vai entregar a você a responsabilidade de ser expressão visível de mãos que se estendem e coração que se abre para acolher o pobre. Mas aquele que reza, esse salmo, você vai perceber isso, é uma oração de angústia. E é uma oração de confiança. Você está triste, angustiado, está aflito, mas você confia, aí você reza. E você tem certeza que vai ser ouvido, porque antes você faz a experiência de que Deus é infinitamente bom. Deus nunca, jamais, em hipótese nenhuma, abandona ou ignora a sua oração. Quando alguém diz assim, eu vou pedir para Dona Glória, é uma senhora muito piedosa, porque essa semana eu vim falar da filha dela, já idosa também, Dona Glória faleceu muito tempo. Pedi a Dona Glória para rezar por mim, porque ela tem a oração forte. Por que eu lembrei de Dona Glória? Primeiro que, como eu disse, esses dias o Padre Gilvan me falou de uma filha dela que já está também com 80 anos, Dona Glória está no céu. E um dia eu cheguei com dor de cabeça, lá na casa, nossa casa lá em Embaú, Cachoeira Paulista, e aí eu falei, Dona Glória, eu não sabia que ela fazia reza, que ela era rezadeira. Falei, Dona Glória, dá uma benção aqui na minha cabeça, que eu estou sentindo muita dor de cabeça. E ela fez com toda a piedade do mundo, ela pôs a mão na minha cabeça e fez as orações. Ela pensava que eu sabia que ela era rezadeira, e eu não sabia. Mas eu acolhi a oração dela. Né? Pois bem. Mas, enfim, você reza porque você confia. E aí, ao mesmo tempo, então, você tem certeza, o Senhor que me ama é capaz de escutar, perceber a minha fadiga e o meu sofrimento. Então, ele vai me escutar. Há todo um componente, então, de uma sensibilidade em relação ao sofredor. E a sensibilidade, se você tem um coração sensível, naturalmente você vai conseguir também desenvolver a caridade, o amor. Então, está presente nessa inspiração do nosso carisma, tirado do Salmo 10, 14. A ti confiou-se o pobre, tu serás um socorro para o órfão, ou, conforme a tradução do Padre Gumercindo, a ti eu deixei o meu pobre, tu serás uma ajuda para o órfão. Pois bem, então as palavras-chave aqui a gente percebe logo. A ti, Senhor, a oração voltada para Deus, tu serás o socorro. Uma clara indicação de que se dirige a Deus e em extrema confiança, não há dúvida nenhuma. E como eu disse, adiantei já, o pobre é o indefeso, o pobre é de fato o órfão, o mísero, miserável, miser, é uma palavra latina que significa pobre, né? Desprovido daquilo que é necessário para viver. Aí nós vamos incluir aí o idoso, o enfermo, o desempregado, o injustiçado, enfim, a criança naturalmente sem amparo é uma expressão fortíssima de pobreza, não é? O jovem desorientado, os jovens, eles são muitas vezes vítimas, até mesmo da nossa insensibilidade. Então, é uma preocupação que nós temos como uma herança também do Padre José Gumercindo, que foi um grande educador. Pois bem, aí pensemos no Padre José Gumercindo, essa é a inspiração para a sua vida e sua missão. Então, o fundador de uma congregação, ele é destinatário e, ao mesmo tempo, ele é mediador
de um carisma. De um carisma. O que é carisma? A palavra carisma, de origem grega, significa dom, graça. Aquilo que você recebe gratuitamente. E é dado a uma pessoa como expressão da vontade de Deus, para o bem da própria pessoa, para o bem da igreja e para o bem do mundo. Pois bem, e se isto é uma verdade, é dom para o bem da pessoa, da igreja e do mundo. Então, só pode ser acolhido e transmitido o carisma numa profunda comunhão com Deus. E aí vem, então, o espírito de oração. Os fundadores são naturalmente pessoas muito orantes, oram sem cessar, de verdade. Uma bondade, uma ternura extrema em relação às pessoas. E vivem isso de maneira tão profunda que testemunha sem falar. Quando a gente vê assim, eu vou lá, que vai haver um testemunho de fulano, um testemunho de Beltrano, tudo bem, a gente respeita profundamente. Mas o primeiro testemunho a ser dado é por aquele que, acolhendo o dom de Deus, vive isso profundamente. Então, naturalmente, vai passar. Os fundadores, então, têm essa graça. Né? Então, o carisma, antes de tudo, é uma graça que envolve a pessoa, para a própria santificação da pessoa, e de alguma maneira capacitando a pessoa a ser um sinal da vontade de Deus para o mundo, para as pessoas. E aí vem no relacionamento informal do dia a dia e também alguma atividade inspirada por aquela, digamos, aquela espiritualidade. Então, o carisma tem duas dimensões, a dimensão do ser e a dimensão do fazer. Do ser como dom que toca. A pessoa mexe com o seu pensamento, com os seus sentimentos, a sua vontade fica como que inesgotável de buscar Deus, e quanto mais encontra Deus, mais quer encontrar as pessoas também. É impossível, que São João que nos diz isso, é impossível nós estabelecermos uma relação profunda com Deus, portanto, uma relação de amor, e desprezarmos ou maltratarmos os outros. Impossível. Não, essas duas coisas não se casam. Se eu maltratar alguém, se eu falo mal de alguém, se eu desprezo alguém, se eu acuso injustamente alguém, se eu faço alguma coisa para derrubar o outro, é porque eu não encontrei Deus. Não encontrei. Não fiz a experiência do amor de Deus. Eu se fiz de maneira incompleta, de maneira imperfeita. Então, de certa forma, é possível que a pessoa até esconda a sua maldade, o seu pecado, nessa capa de religiosidade, de bondade, de carisma, de dom, de espiritualidade. Então, para nós é muito importante, muito importante. Então, quando o carisma é um dom que mexe comigo, me impulsiona naturalmente na comunhão com Deus, ao outro. Então, a dimensão do fazer, atividades específicas que são inspiradas nessa experiência, digamos assim, da relação com Deus. Tá certo? Pois bem, então aí a gente lembra o perfil espiritual de um fundador. Se a gente está falando de carisma, toca primeiramente alguém. Alguém vai fundar depois, porque a experiência que eu faço de ser tocado pela graça de Deus e querer servir ao mundo, às pessoas, não vai ser uma coisa só minha. O fundador, naturalmente, ele atrai. Ele pode não convidar ninguém, ele atrai. As pessoas vão se aproximando, vão chegando, vão se encantando com o seu jeito de viver, com o seu jeito de agir. Uma coisa muito importante quando se estuda carisma, que o carisma é mais do que uma coisa que a gente possa falar. O carisma é uma coisa que você assume viver. E vai vivendo, e em vivendo o carisma, você vai, então, se entusiasmando em fazer coisas boas, a partir do carisma, vai trazendo pessoas. Aí vem, então, a fundação. As fundações, né, são tantas fundações. Então, primeiramente, o fundador, nós vamos falando do Padre José do Mercindo, fundador de 3 congregações. Ele fundou em 1947, a 12 de março, a Congregação Santa Teresinha. É uma história comprida, não dá para colocar aqui. Né? Depois, em 1950, a Congregação dos Joseleitos de Cristo. E, em 1960, a Congregação das Irmãs de Divino Mestre. São 3 congregações. Aliás, um dia desse, me pediram para gravar um vídeo
sobre por que São José é patrão da nossa congregação, não é? Pois é. Então, a gente lembrava isso. Inclusive, a origem da congregação tem a ver com o Padre Mercinho, que faz essa experiência de ser inspirado por Deus para fundar, mas também tem a participação de uma das irmãs da congregação Santa Teresinha, irmã Valdelícia. Eu vou falar dela em outra ocasião, quando nós formos falar da família Gumercindiana, a gente pode até falar mais da amada Valdelícia. Uma santa mulher. É uma pessoa encantadora, encantadora. Eu estou com um compromisso de trazer lá de Aracaju um livro belíssimo que uma das irmãs Santa Teresinha escreveu. O Amada Valdelícia é importantíssima para a nossa família gumercindiana. Importantíssima, porque a origem do nosso nome, Joseleitos, tem a ver com a experiência mística dela. E aqui eu coloco, muito resumidamente, ela, muito jovem ainda, logo depois da fundação, ela adoeceu, contraiu tuberculose e, por conta disso, teve que ficar isolada. Para nós, era uma das poucas pessoas que tinham contato com ela. E ela, muito tempo, ela fazia coisas leves, lia e rezava. E ela começou, então, a partilhar com ele experiências profundas com o Sagrado Coração de Jesus. Para o Mercinho, no processo de fundação da Congregação dos Joseleitos, ele, com dificuldade de encontrar um nome, que às vezes não é fácil, né? Que identificasse, segundo a inspiração recebida, ele vai e pede para ela, irmã, essa Sagrado Coração de Jesus, um nome para a nossa congregação masculina. E ela, passado um tempo, veio um papel escrito Joseleitos de Cristo. E se ouvir a boca dele algumas vezes. Ele não gostou. Nunca disse porque não gostou do nome. Nunca disse. Mas eu desconfio que é porque continha o nome dele. O nome dele, José. E eu não queria isso, certamente. Pois tem. Mas ele disse, irmã, continue rezando. Joseleitos de Cristo. Irmã, continue rezando. Joseleitos de Cristo. Sempre Joseleitos de Cristo. E é muito interessante, porque depois a gente pode também, é uma das coisas que a gente pode trabalhar nas nossas formações, o porquê do nome, o significado do nome. Resumidamente, todo Joseleito é aquele que se sente chamado, escolhido, eleito por Jesus Cristo, como diz São João, capítulo 15 e 16, que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E a escolha para seguir a Jesus Cristo, você vive segundo uma inspiração, um exemplo, um modelo. Então, para o Mercinho, nos passou essa herança, esse legado, que o Josué deve ser alguém escolhido por Cristo para o seu segmento de serviço, procurando viver segundo o jeito de São José, o espírito de humildade, simplicidade, de trabalho em favor do reino de Deus, incluindo naturalmente os pequenos e pobres, como São José cuidou de Maria, uma virgem mãe, que seria motivo até de ser apedrejada, e um menino que precisava de pai. Portanto, a pobreza como carência daquilo que é básico para poder viver e sobreviver na sociedade. Então, isso para nós é profundamente significativo. Então, daí o nome Joseleitos, que é proveniente de uma experiência mística da irmã Valdelícia, que Padre Isaías conheceu, uma pessoa realmente extraordinária. Faleceu em 2003, acho que 30 de julho de 2003. Pois bem, então o fundador é alguém, uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, tem uma intimidade profunda com Deus, uma sensibilidade enorme em favor da vida, da promoção da vida. Se tivesse mais tempo, poderia falar das 3 experiências que mostram para o Mercinho sensível à vida. Quando defende uma sagum, quando defende uma árvore tombada, e quando defende um amigo, colega, que morreu em decorrência de uma agressão no jogo de futebol. É muito interessante, depois a gente pode passar neste livro que nós não temos, infelizmente, mas eu tenho no computador, para o Isaías tem, se vocês ainda não tiverem, a gente pode passar para vocês, começar a ler. História simples, muito simples, bem do jeito do Padre Mercinho, com muita sabedoria e uma simplicidade enorme. Então, é alguém que
é alguém que é destinatário, é portador e transmissor de um carisma, de um dom, para o bem da igreja e do mundo. É alguém que vive essa experiência do carisma como uma realidade, vou usar um termo técnico, realidade ontológica, ou seja, que toca profundamente o seu ser. Não é uma ideia vaga, assim, que você pendura aqui e vai levando. Não. Aquilo faz parte da sua vida. E alguém que depois termina elaborando princípios básicos de vida na sua relação pessoal com Deus, com os irmãos, dos irmãos entre si, de modo a sermos servidores e servidoras do reino de Deus, servindo-nos uns aos outros. Então, isso é próprio, são alguns traços do perfil de um fundador de congregação. Tá certo? Bom, quais são os princípios da espiritualidade do Padre José Gumersindo? Eu termino demorando muito, né? Mas eu vou ver se eu agilizo aqui essa colocação. Princípios básicos da espiritualidade da congregação, segundo o Padre José Gumersindo. Ele coloca para nós o seguinte: Deus se revela como comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade é o mistério fonte, primeira fonte de espiritualidade cristã. Todos nós sabemos disso também. Então, o Padre Gumersindo vai nos ajudar a buscar esse Deus, comunhão de pessoas, usando, inclusive, o ensinamento de Santo Agostinho, associando as três pessoas às faculdades da alma, que é memória, inteligência e vontade. Também é uma coisa a ser estudada, mas com mais tranquilidade, com mais tempo. De qualquer modo, a gente, então, guarda isso. A gente guarda isso. A Santíssima Trindade, três pessoas que se distinguem, mas não se separam. No amor, são um só Deus. Isso como faz diferença na vida da gente? Para o cristão, de modo geral, para nós que queremos viver essa consagração de maneira cada vez mais fiel ao nosso modelo, podemos assim dizer, que é o próprio Deus. Então, a gente vai buscar esse Deus e cada uma das pessoas se relaciona com cada uma das pessoas segundo o que cada uma nos inspira. Então, aí ele coloca para nós, como é que nós vamos adorar o Pai? O Pai, nós o adoramos entregando a Ele aquilo que nós temos de mais íntimo, mais próximo de nós, que somos nós mesmos. Então, nós dizemos, adoramos o Pai no corpo e nas coisas criadas. Ele nos ajudava a refletir assim. Né? E quando nós, então, adoramos o Pai, através daquilo que nós vemos, é muito interessante, porque isso nos ajuda a valorizar a realidade criada. Porque essa mentalidade, o que vale é o espírito, matéria não vale nada. Não é verdade, não. Se isso fosse verdade, a encarnação seria uma encenação, a encarnação é a realidade. Cristo se encarnou, assumiu a realidade humana, a história humana. Pois bem, então isso para nós é muito importante. E a partir daí também, porque o corpo é importante, nós aprendemos a valorizar as pessoas na sua concretude, na realidade vivida, no dia a dia. Pessoa que precisa morar, precisa comer, precisa se vestir, precisa ser respeitada e tudo mais. Tem a ver com essa nossa visão, né? Adorar o Pai como aquele que nos ajuda a pensar, ele que é o Criador, a pensar nas coisas criadas. Isso faz toda a diferença. Né? Pois bem, quando nós adoramos o Pai, a partir do corpo da criação, isso nos faz acreditar que na simplicidade, na humildade do que nós vemos, do que nós tocamos, Deus é capaz de se nos revelar e ainda nos comprometer a estarmos com Ele nessa tarefa de valorizar e cuidar das coisas. Quando Paulo Francisco fala de cuidar da criação, não está fora da teologia, não, é o contrário. Profundamente teológico isso, profundamente... Aliás, o Papa, basta dizer que é o Papa, não é? Profundamente teológico. E aí, naturalmente, você vai encontrar, no meio da criação, você vai precisar defender não apenas o rio que está poluído, ou as árvores que estão sendo derrubadas, o ar que está sendo... As pessoas, sobretudo. O Paulo Francisco, no Laudato Si, faz questão de dizer que não existe uma ecologia perfeita se não colocar no centro da ecologia a preocupação com o ser humano, e o ser humano na sua fragilidade. Aí nós encontramos os pobres. O Padre Gumersindo coloca, então, isso para nós. Né? Pois bem. Ato de devoção, pulando, viu, gente? Ato de devoção,
que lembra essa espiritualidade, dessa busca do Pai. O pessoal do Rio, com certeza, e outros que já estão aí numa caminhada, já conhecem o texto do Pai Eterno. Quem conhece o texto do Pai Eterno aí? Não, nós aqui não fizemos ainda, acho, nenhuma vez, mas vocês vão conhecer. Isso é invenção do Padre Zé Gomercindo. Nós rezamos o texto, em vez de nós, no lugar da Ave Maria, reza Pai Nosso, no lugar das Ave Marias, reza Pai Nosso, no lugar dos Pai Nossos, reza Ave Maria. Pois bem, mas isso tem a ver com essa ligação profunda com Deus Pai. E Padre Gomercindo vai usar muitas vezes a expressão Pai de bondade, Pai das luzes. Adoramos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, recebeu o nome de Jesus Cristo, e aí nós consagramos a Ele a nossa razão e inteligência. O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus é aquele que nos dá o conhecimento das coisas, Ele nos mostra, Ele revela a Deus. Ele se revela e, ao se revelar, revela a Santíssima Trindade. Então, nós também podemos conhecer Deus a partir do uso da nossa razão, da nossa inteligência. Então, nós lembramos, então, Deus que no Filho se fez semelhante a nós, passou fome, teve cansaço, se irritava algumas vezes, ficou bravo algumas vezes, Jesus ficou bravo, ficava indignado com algumas atitudes, sentiu dor, fez-se próximo de nós, muito próximo. Compaixão é uma palavra forte nas Sagradas Escrituras. E não só próximo, se fez dom para nós, quer se colocar dentro de nós. A Eucaristia, o que é a Eucaristia? Algo que nós tocamos, vemos, não explicamos, mas entendemos que é uma maneira de Jesus se colocar dentro de nós. É uma preciosidade extraordinária. Pois bem. Sem o Filho, sem Jesus Cristo, nós não alcançaríamos o conhecimento de Deus como nós temos hoje. Não é possível. Então, Cristo é a palavra, é a comunicação do Pai. Então, usando a nossa inteligência, nossa razão, a partir daquilo que o Filho nos deixa, nós então alcançamos o próprio Deus. Então, contemplando Jesus, vemos nele o ser e o agir de Deus bom, de Deus misericordioso, de Deus compassivo. É a imagem de Deus invisível, como diz o apóstolo São Paulo. Atos de devoção que Padre Gomercindo nos deixou. Primeiramente, a Eucaristia. Padre Gomercindo, quando falava do aniversário sacerdotal, ele não dizia assim, eu estou fazendo 40 anos de padre. Não. Eu estou celebrando, falava, graças, 50 anos de missa. 50 anos de missa. É assim que ele contava o tempo de sacerdócio dele. A Eucaristia para ele era tudo. E então, pode até ser que nós não tenhamos assimilado, certamente nem tudo assimilamos, mas a Eucaristia como o centro da vida da igreja, da vida cristã, da vida sacerdotal, e nisso Padre Gomercindo foi para nós um grande mestre. Precisava ver a maneira como ele celebrava. Não tinha, assim, muita afetação, não, mas aquela pessoa concentrada, focada, vivendo intensamente aquela comunhão com Jesus. E colocou como prática nossa diária a visita ao Santíssimo Sacramento. Todos os dias, termina a refeição, a gente vai para a capela visitar Jesus. Aqui, inclusive, nós temos o privilégio de termos a capela aqui dentro de casa, não é? Pois bem, então, atos de devoção, a própria Eucaristia, adoração ao Santíssimo, visita ao Santíssimo aqui todos os dias. E adoramos o Espírito Santo, consagrando a Ele o nosso coração e a nossa vontade. Coração, que é símbolo do amor. O amor é a pessoa da Trindade que estabelece a comunhão do Pai com o Filho, é o Espírito Santo. Então, está fortemente presente aí o símbolo do amor. O Espírito Santo, ao qual adoramos na vontade e no coração, nos impulsiona a querer e amar. Isso tem a ver com o coração. Aquilo que nos é dado a acolher através da razão e da inteligência. Amamos as Sagradas Escrituras, amamos a palavra, amamos o que Cristo nos diz pela ação do Espírito Santo em nós. E essa vontade iluminada pelo Espírito Santo se torna a atitude de amor. Se torna a atitude de amor. Então, vontade, a gente fala querer bem, por exemplo, né? Querer bem, algo que é querido. Pois bem, aquilo que é querido pode se tornar amado. Pois bem, quais são os atos? Eu estou pulando, porque o tempo aqui está corrido, né? Quais são os atos de devoção? Nosso devocionário
nosso devocionário, a primeira oração que nós temos, exatamente voltada para o Espírito Santo. Primeiríssima oração. Primeiríssima. Não tem outra oração a ser feita. É a invocação, faz o sinal da cruz, como sempre, nenhum cristão católico inicia a oração sem fazer o sinal da cruz, e depois a invocação ao Espírito Santo. Eu me lembro que eu, menino, cheguei ao seminário, primeiro retiro, estava conversando lá, né, os tios mais velhos, um pouco... Veni creator spiritus, mentes tuorum visitar. Todo mundo assim com cara de coruja, né? Vendo tudo, mas sem entender nada. Os olhos desse tamanho. Assim era eu também. Achando aquilo lindo. Foi a coisa mais bonita que eu vi, assim, que em termos de cantos, né? Diferente, que eu não sabia o que significava, ainda mais que era em latim. Aí que eu não entendia mesmo. Mas aquilo tinha um quê de especial? Era a ligação do Padre Messindo, né, com a sua devoção ao Espírito Santo, que nos encantava, nos encantava. E até hoje, nós, nos nossos retiros, nós, joseletes, costumamos fazer, então, e muitas vezes optamos por cantar em latim, que tem a tradução, né, até para lembrar também as experiências vividas com o nosso fundador. Né? Pois bem, nós chegamos aí, eu prometi que ia deixar um tempo para a gente conversar um pouco, né? Já são 4 horas, já passou de 4 horas, embora eu tenha começado um pouco depois. Então eu vou aqui me encaminhando para encerrar essa exposição, primeiramente falando de São José, que hoje está aqui, né? Eu sequestrei São José de outros lugares, por enquanto ele é meu. Se Nossa Senhora estiver procurando por ele aí, o Jesus, eles não sabem que ele está aqui bem pertinho. Mas depois eu volto para o lugar dele. Então, São José, que nem precisamos falar dele. Aliás, nós celebramos há poucos dias o seu tríduo, né? Que carinho. Se vocês não leram ainda, vale a pena ler. Está aqui por perto, mas não vou levantar, não. A carta apostólica do Papa Francisco, que você pode até tirar lá através da internet, já que não está sendo muito fácil sair para comprar, né? Patris Corde. Amor com coração de pai. Patris Corde significa com o coração de pai. Pois bem. E pai no sentido amplo, não apenas porque não participou biologicamente da geração de Jesus, mas o pai é aquele que acolhe. Porque Deus também não nos gerou biologicamente. Que nos geraram biologicamente foi o nosso pai e nossa mãe, não é? Mas Deus é pai, é aquele que cuida, educa, corrige, está sempre atento, vigiando não para castigar, mas para orientar. Aliás, faz parte do método de educação para o ensino dos salesianos, e que nos passa também, atento, falar, corrigir, dizer, irmão, assim, às vezes a pessoa não gosta muito, né? E às vezes a gente também não tem a maneira mais adequada, nós somos limitados e também nisso, às vezes nós erramos, mas isso é pai. A paternidade de São José é uma coisa muito, muito bonita, muito bonita. Pois bem, então São José está aí, faz parte da nossa espiritualidade. A simplicidade, a humildade, a mansidão de São José. Nós não podemos esquecer de jeito nenhum. Então, São José, que é patrono da igreja, e para a nossa congregação, nessa referência que nós não podemos esquecer de modo algum. E eu vou falar um pouco, assim, muito rapidamente, dos santos protetores, mas não precisa, por conta do tempo, e depois o Padre Barbosa, que com muita sabedoria, com certeza, vai falar aí dos nossos santos protetores. Nós temos 10, estamos bem protegidos, né? Pois bem. São José é o patrono da congregação, o padroeiro principal, mas nós temos outros, Nossa Senhora das Graças, Sagrado Coração de Jesus, São Vicente de Paulo, Santos Anjos da Guarda, São João Bosco, Santa Teresinha, e falando disso, os leigos joselites mais antigos já devem ter os seus padroeiros, né? E nós vamos fazer logo também aqui com os nossos, da nossa paróquia de Belém. Tá? Mas eu termino falando, então, a espiritualidade nos move a rezar e a trabalhar pelo reino de Deus. E o Padre Messino, então,
vai colocar aquilo que o lema é alguma coisa que puxa, que impulsiona, que joga para frente. Ação, reação, oração. 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas. Aliás, o Padre Marcinho era assim. Ele era bastante objetivo. Então, ele nos lembra que, até como devotos de São José, protegidos de São José, devemos ser pessoas dispostas ao trabalho. Trabalhar, fazer as coisas acontecerem, segundo a vontade de Deus, a necessidade da igreja, a necessidade da congregação, a necessidade da família, enfim, fazer, trabalhar. Isso é ação permanente. Mas, com aquela atenção, também algumas coisas que não funcionam bem, está atrapalhando, reagir. A reação contra o mal, contra o pecado. Ele ouvi muitas vezes ele falar, reagir contra si mesmo. Você está sendo omisso, está sendo, quem sabe, devagar demais, está sendo negligente, então reaja. Não deixe que o mal tome conta de você. Não deixe. E para que você tenha lucidez e força para trabalhar, discernimento para reagir na hora certa, não se esqueça, o que vai fazer a máquina girar, ele vai usar a imagem da máquina, não sei se estamos felizes assim, mas enfim, é a oração. A oração é a possibilidade que eu tenho de beber da fonte pura da inspiração de Deus, da sabedoria e santidade de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, muito resumidamente, é o que eu gostaria de apresentar aqui para vocês sobre o carisma e espiritualidade da nossa congregação dos Joseleitos. Certamente, muito mais coisa nós temos aí a aprofundar, mas é o que a gente gostaria de colocar para vocês. Temos ainda, o Padre Isaías está me olhando aqui com a cara assim, já passou o seu tempo, é hora de parar, então já parei, Padre Isaías. Que bom, que maravilha, que coisa boa, que riqueza para nós, né? Olha, foi surpreendente. A Xerri deve estar pulando de alegria, porque nos surpreendeu essa formação. Não é? A gente queria fazer para Belém, de repente se tornou nacional. Bom, o Padre Flávio está aí. Eu quero até agradecer, viu, essa generosidade das pessoas, né, de se disporem a gastar seu tempo com esse momento. Sim, pode falar, Padre Isaías. Eu queria que o Padre Flávio desse um alô para a gente aí. Ele está... Isso. Nossa, vários leigos, esse rapaz assim, balança assim o cabelo, Flávio. Por mim, já que eu não posso fazer. Só você mesmo, Padre Isaías. Então é muito bom, né, ouvir o Padre Raimundo, né, pela experiência que ele teve com o nosso fundador, isso é muito bom. E boa tarde a todos e a todas, é uma alegria muito grande. O Padre Isaías entrou em contato comigo, a princípio era um momento só com Belém, e diante da pandemia, né, temos uma coisa boa, né? Não é só desgraça, né? A gente pode se encontrar virtualmente. Então, esse momento temos que aproveitar. Então, fico muito feliz, né, pela adesão temos aí 28 pessoas, né, para o primeiro momento, né, eu comecei a divulgar ontem, então é muito bom. E assim a gente vai estar alimentando aí os nossos grupos, para que na próxima semana a gente tenha mais, e a gente vai criando essa rede de comunicação e de formação. E assim, minha gratidão pela iniciativa aí do Padre Isaías, né, que permitiu que a gente abrisse para todos, que é muito bom. E eu até pedi para ele, né, eu acho que a Mari vai fazer esse trabalho para nós, a próxima vai conseguir, mas na próxima semana a gente gravar essas formações, porque isso torna um material, né, muito importante para nós, que a gente pode replicar para aqueles que não têm acesso à internet, não têm acesso ao Google Meet, a gente pode levar o celular para um amigo nosso que não tem essa comunicação, para que a gente fazer que essa formação, de fato, aconteça, né, como está já acontecendo em nível nacional. Muito obrigado aí pela iniciativa e vamos na fé. Tá joia. Muito obrigado, Padre Flávio, pela sua presença aqui entre nós. O seu apoio aí é fundamental. Também eu queria que o Padre Almeida dissesse uma palavrinha, aí depois a gente abre para quem quiser falar. Xerri pode falar, todo mundo. Carlos Souza, um alô especial para você aí de Brasília, viu, meu irmão? Pronto, Padre Almeida. Fala aí para nós.
Ainda está desativado. Seu microfone. Ativa para a gente. Eu acho que ele vai pegar do celular. Pronto. Xerri, o que é que você achou, Xerri, dessa nossa palestra? Tem alguma pergunta para o Padre Raimundo? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá bom? Vocês elaboram. Quando for a vez de vocês, vocês falam. E, se Deus quiser, a gente tem ainda 15 minutos para falar. Vou colocar os 3 pontinhos que está na tela. Só um minutinho. Entendeu? Vou botar para lá. Deixa eu ir para lá. Vê se eu tô. Vê se eu tô lá. Oi. Oi, estão me ouvindo? Mas para mim foi maravilhoso. Só que agora, de todas as para poder entrar realmente no carisma do grupo, para poder entender e o seu coração, que está batendo forte, viu? Eu acho que realmente nós estávamos precisando. Oi, estão me ouvindo? O potencial Tá foi bom. maravilhoso. Que bom, Xerri. A gente escutou só um pouquinho, tá certo? Eu acho que o teu microfone não está muito bom. O Padre Almeida está organizando o dele ali ainda, enquanto ele vai falar. Isso. Mas, viu, Xerri, a gente viu que você ficou maravilhada, que foi maravilhoso o nosso encontro, não foi? Com certeza, Pronto. com certeza. O Padre Raimundo tem uma didática única para colocar as coisas. Não, ele falou com muita segurança. Que bom. Obrigada, Padre Raimundo. O outro amigo. Pronto. Quem deseja falar, eu já vi que ali o Almeida Barros já está com o microfone dele aberto, que está com mais algumas pessoas. É porque vocês estão muito próximos, um microfone e um celular. Eu acho que Vou tirar, tá? Fica só aqui no... Vem para cá, então. Vem pra cá, fica só no PC. Isso, fica só um no PC. Bota aí, não sei botar. Pronto, Padre Almeida. E vocês vão para o outro. Oi, Ótimo. Muito bem, Padre Almeida. tá me vendo? Tá dando pra ver? Sim. Problema técnico aqui. Não é isso. Então, pode falar, Padre Almeida, que a gente está lhe vendo. Então, o quanto foi importante a fala do Padre Raimundo, aprofundando o nosso carisma, o carisma Joseleito, Já fixei. e aqui no Rio de Janeiro, o quanto tem sido gratificante a vivência do carisma de uma forma concreta, numa comunidade, Vila Paciência, bem conhecida como Aça. Desde abril do ano passado que nós estamos, mesmo com essa pandemia, inserido na comunidade, com muitos cuidados e muitas pessoas sendo ajudadas, de modo especial os destinatários do carisma da congregação, que é justamente os pobres, as crianças, e o quanto o grupo também cresceu, o grupo dos leigos, com os voluntários. Nós estamos com aproximadamente 50 pessoas no grupo, e o quanto o carisma está sendo conhecido e reconhecido também pelas pessoas aqui na paróquia e também fora da paróquia. Em muitos lugares aqui, as pessoas estão nos ajudando com algo muito concreto diante da necessidade que as pessoas estão passando. Enquanto muitos de nós somos chamados ao distanciamento, aos cuidados, e seguindo todos os protocolos, aqui nós conseguimos, no ano passado, dar uma assistência muito grande na comunidade, justamente colocando em prática o carisma, não somente com palavras, nos momentos formativos, com os leigos, com os voluntários, mas também com a ação, com a prática, vivenciando o carisma, socorrendo os pobres, né? Aquilo que o Padre Gomesindo falou e nos ensinou. A ti eu confio o pobre, tu serás a ajuda do órfão. E nós sabemos que com essa pandemia, quanto aumentou o número dos pobres, dos necessitados. E
o campo para o carisma ser colocado em prática é muito grande. E o quanto é importante a nossa vivência, o nosso encontro, o socorro daqueles que gritam e que estão necessitando de tudo de uma forma geral. E na medida do possível, aqui na paróquia, o nosso grupo está procurando socorrer os que necessitam, os mais pobres. Muito obrigado, padre. Olha, que bom, eu acho que eu fiquei satisfeito com a fala do padre Raimundo, porque ele abriu um leque para a gente discutir várias coisas dentro daquilo que é ser leigo joseleito, não é? Pertencendo às paróquias onde a gente trabalha, tá certo? E muitos assuntos poderão vir. Se você deseja falar fazendo uma pergunta, se você deseja falar se apresentando de onde você está, então a gente aproveita, a gente tem 12 minutos e 35 segundos para a gente ainda falar, tá bom? Então, pode aí, tá livre. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Essas três que estão aqui, elas fazem parte da coordenação do grupo. Essa aqui, com a dedo na boca, é Monique. A que está com a mão no queixo, Paulo e Simone. Também tem o Batista, que é o Batista, que são os 4 que estão conosco à frente do grupo. Deu um oi. Ótimo. E depois eu queria que vocês abrissem a câmera, que a gente precisa fazer uma foto. Mari, faz isso pra gente. A Mari é nossa assessora, viu? Ela é assessora pedagógica e assessora de comunicação. Se ela não fizer, eu faço por aqui também, que eu queria ver os rostinhos de vocês, arruma aí os cabelos, tá certo? Já arrumei o meu, tá bom? Então, Mari, por favor, tu tira essa foto para depois botar no grupo, para a gente espalhar para o mundo todo. Pronto, fiquei bem bonito na foto, eu já estou tentando, já me arrumei. Pronto, libera aí quem quiser aparecer. Tem um lá aqui, ó. Eu acho que é a de Almeida. Eu acho que não é a Tônia. Pronto. Alguém deseja falar? Aproveite, diga aí. Evaldo, o que foi que você achou, Evaldo e Monize? E Marise. O celular tá aqui, ó. Aqui, ó. Alguém quer falar? Que silêncio, Padre Raimundo. Estão me surpreendendo agora. Eu sou aqui de Cachoeira Paulista. Me ouvindo? Estou bom a falar? Estou ouvindo. Pode falar, Elzio. Eu sou aqui de Cachoeira Paulista, aqui no Embaúzinho, no Embaú. Tive a oportunidade de conhecer o padre José Gomercindo, o padre João Benevides. Sou aqui da comunidade, o padre aqui, servindo aqui a comunidade. Há 33 anos. Então, a gente já tem aqui uma formação com elas aqui, já tivemos uma formação com elas, para ser gomerciniano. E estamos na luta aí, estamos na batalha e acompanhando, e foi muito bem falado. Quando o padre falou que nós somos limitados, o padre João, o padre, ele é ilimitado, porque ele deixou um legado muito grande para a gente que está aqui representando aqui a comunidade, está acompanhando o trabalho que é feito, e a gente vê as pessoas que teve na época dele e as pessoas que são hoje formadas quando ele tomava conta das crianças. São pessoas que estão numa profissão assim, bem dinâmica, ele não deixou nenhum para trás. Tudo que ele foi feito por ele foi feito com muito sucesso, amor, carinho e espiritualidade. Isso que nós vivemos aqui, temos presenciado, é o que nós sentimos. O amor que até hoje nós sentimos por ele. Tá melhor do que eu. Parabéns, Elcio. Porque eu não conheci o fundador, não. Eu fui o primeiro padre que me ordenei depois do fundador. Depois do falecimento dele. Bom, Padre Raimundo, se quiser falar, alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Michele, Tiago, nós gostamos de você aqui, tá certo? São pessoas novas, por isso que eu estou dizendo esses nomes aí. Anjinho, que é a Depois máquina. eu falo. Deixa o Tiago falar primeiro, depois eu falo. Tá bom, Tiago, fala aí. Deixa ela falar primeiro, depois eu falo. Não, padre, eu estou aqui muito feliz. Eu tive a oportunidade de ir na Bahia com o padre Raimundo, conheci lá.
O padre, eu conheço um pouco de São José, assim, porque eu fico pensando como ele vivia e como ele agia. Muitas vezes eu tive a graça de ter um sogro chamado José, e o meu filho é José também. Então, eu sempre gostei e sempre gosto de ver a disposição de São José em toda a sua vocação, e ele nunca colocou nenhum empecilho. E vendo agora o padre Raimundo falar um pouco mais, a gente viajou, quando eu fui com ele, a gente foi, conversamos muito, quando pudemos, que ele estava o tempo todo ocupado, né? Mas de vez em quando ele me dava um tempinho. Então, ele falava um pouco do padre Gumercindo, e vendo ele falar agora, a disposição que ele tinha, né? E essa disposição ficou, da congregação, faz parte do carisma, essa disposição de sempre estar dizendo o que é para fazer, vamos fazer. Eu acho isso muito bom, isso me chama muita atenção. É um carisma muito bonito. São José, ele era muito disposto. O que é para fazer, então ele nunca pôs dificuldade, né? Que coisa bonita. E quando eu vou conhecendo um pouco mais do padre Gumercindo, eu vou entendendo que ele também era muito disposto, não colocava dificuldade nas coisas. Isso é muito bom, que sirva de exemplo para nós. Foi uma boa palestra, padre. Obrigado. Valeu. Obrigado. Magna. Manuel. Cadê o Eduardo? O José apareceu também, dos novos aqui. Quem? Tem muitos novos aí, Tem. Nós sabemos que o tempo não é... Eduardo. Da minha parte, eu estou tranquilo. Posso falar? Pode. Então, quero agradecer, né, o convite de participar desse grupo. Eu entendo que sempre Deus está buscando a gente para perto dele, né? Eu entendo que ele entende as nossas limitações e as nossas dificuldades, mas mesmo assim ele nos traz para perto dele de alguma forma, né? Quando eu conheci a congregação José Leite, que eu tive contato, né, e soube que o padre Gumercindo era salesiano, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho uma vida, uma história com os salesianos, né? A minha formação foi em uma escola com as irmãs filhas de Maria Auxiliadora, que fica ao lado da escola salesiana, aqui em Belém do Pará, aqui no bairro da Pedreira, né? Escola Salesiana do Trabalho. Então, a gente tem uma proximidade muito grande, né? A maioria dos cantos das SEBs, das comunidades eclesiais de base, que a gente aprendeu, foi lá na escola, no Centro Social Auxílio, onde nós temos Nossa Senhora Auxiliadora como padroeira, né? Então, essa história, estudamos a vida de Dom Bosco, de São Francisco de Sales, o Domingos Sávio. Então, a gente tem toda essa ligação. Quando eu soube disso, então, eu fiquei muito mais feliz, né? O carisma tem tudo a ver, é parecido com o carisma da congregação salesiana, né? Então, eu agradeço muito, tenho muito a aprender, quero muito aprender, mais ainda. E parabéns, padre. Muito obrigada, tá bom? Beijo. Muito obrigado, padre. Eduardo e minha esposa Helene de São Pedro. Valeu. Da paróquia São José de São Pedro, São Paulo. Carlos Padre Antônio, nosso Padre Antônio, Carlos e o nosso vigário Batista. A gente foi convidado pelo Batista para participar desse encontro. Ficamos muito felizes, estamos, assim, maravilhados com o encontro. Deus, quanto mais a gente escuta, mais a gente fica maravilhado com isso. Agradecemos muito, que Deus o abençoe e abençoe vocês muito por esse ensinamento, por essa partilha. Obrigado. Olha, o padre... Obrigado por falou até agora, não guardei o nome de todos, né?
Vocês são matos, você aí, tá como Vanessa, mas... Hein? Vocês são matos, tá como Vanessa, mas é a filha dela ou é neta? Alguma coisa. Fala aí, Conceição. Sim, foi, que ela me adicionou. Pois é, como as outras pessoas que já falaram antes de mim, também é um motivo de grande felicidade. Parabéns para o Raimundo pela palestra belíssima. Eu só gostaria de saber se vai ficar gravado para a gente poder. Eu gostaria de ouvir a palestra novamente em outro momento, tipo amanhã, que é domingo à tarde. Aí eu gostaria de ouvir, se for possível, porque eu gostaria de saber. Um abraço para todos. Ok, obrigado. Outro abraço. Bom, povo, já estamos chegando ao final. Alguém quer falar, pode abrir o microfone e dizer o que quiser. Perguntar também. Próxima semana. Eu acho que o microfone da Xerri. Acho que a Xerri está com problema, da Xerri. Espera que eu vou dar uma silenciada nela agora, Xerri, você já falou. Na próxima semana, ela já falou. Ela mesmo silenciou. Bom, olha, então, meu povo, eu agradeço muito. Não era isso que eu esperava, foi muito mais além, não é? Mas eu fiquei muito feliz. Padre Raimundo, valeu, o senhor, como sempre, nos surpreende, viu? Sempre tem algo novo a nos dizer, e isso é bom. Sabe, a gente imaginar, Padre Raimundo, mesmo tema, a mesma coisa, e quantas coisas novas ele trouxe de uma maneira clara e simples. Semana que vem, o nosso tema é Joseleitos leigos, ou melhor, ser leigo Joseleitos no contexto atual, com o Padre Júlio César, tá certo? Então, pois está conosco, imagina. Então, é uma maravilha. No próximo, aí aqui é o Padre Barbosa com os nossos santos protetores, diretamente de Roma. Ele vai estar conosco, nos falando. Espero que a internet nos ajude, tá bom? Padre Raimundo, a sua consideração final e a sua bênção também. Nós devemos lembrar sempre que nós somos Joseleitos de Cristo. Joseleitas de Cristo. Ou seja, é Cristo que nos elege. Nosso encanto deve ser por Ele. Então, eu quero ainda. Quero encerrar este momento, primeiro agradecendo a Deus, acima de tudo, que pela edição de São José nos permitiu este encontro virtual. Agradecer a vocês pela generosidade, ao Padre Isaías pelo empenho. Eu sabia que o Padre Isaías ia nos ajudar muito, porque essa coisa aqui de mexer com a internet, eu mexo com muita dificuldade. É ele, né? Inclusive, não só aqui, também na Varota. Mas, enfim, se o nosso encanto deve ser por Jesus, eu pediria só um minutinho, não sei quantos minutos eu gastaria, para você declamar, vou ler essa poesia, que é uma das coisas mais bonitas que Padre Domecino escreveu. O título da poesia é Jesus. Vale como uma oração. Sonho. Todos têm as suas dores, sonhos. Quem é que não tem? Pois eu tinha uma dor suma, dor que era sonho também. Era uma ânsia de beber, de gozar, de amar, de ver, sem sombras e sem mistérios, ver mesmo como ele foi, sem proezas de herói, nem sombras de necrotério. Do burburinho da vida foge o meu olhar. Amo viver solitário, amo as aurelas do mar. Pois um dia, belo dia, nas dobras da fantasia, lindo, risonho, sereno, gozei, tive a ventura de ver a doce figura desse Jesus Nazareno. Que néctar, que ambrosia, que meiguice no olhar. Meu Deus, como sentia não ter asas para voar. Voar bem alto, sim, porque tão perto de mim já ele se me fugia. Leve, tão leve, que sonho. Mas era assim tão risonho que eu chorava e sorria. Sou um repórter da terra, pobre e mesquinho poeta, que pede um instante pousar para o divino profeta. Se me permites, Rabi, irei bem perto de ti. Fica, eu te rogo de pé. E o resto de teu poeta fará da pena uma seta, da luz um brandão de fé.
ave, 1000 vezes salve, inventor desta doutrina que me ensinaram meus pais. Meu rabi da Palestina, o teu viso, ó penitente, ó divino penitente, será o fanal meridiano que alumiará os caminhos sempre tão cheios de espinhos do meu viver tão insano. Ai, me fugiu. Quando penso nessa visão que eu vi, todo o meu ser paralisa, sem vida, sem frenesi. Depois, em cada ente, em cada coisa que sente, no céu, na terra, no mar, só diviso o seu retrato, sua figura, seu trato e seu olho a me olhar. Carlos Mercindo, Recife, 1941. Lindo, lindo, lindo. Então, Parabéns, padre. Obrigado. Sim, colocamos nas mãos, obrigado. Colocamos nas mãos de São José, de Nossa Senhora, nossos sonhos também, de ver Jesus em cada experiência mística que a gente possa fazer, em cada irmão que possa cruzar os nossos caminhos, sobretudo os irmãos necessitados, os pobres, crianças, jovens, enfim, todos que de alguma maneira esperam que nós sejamos sinais visíveis, assim como Jesus foi do Pai aqui entre nós, sinais visíveis desse amor de Deus que se revela através daqueles que creem e se sentem eleitos, escolhidos para seguir e servir Jesus como ele merece e como nós precisamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, Grande povo. abraço a Obrigado. todos. Até sábado, se Deus quiser. Até